27 anos, 4 meses, hoje, dia 11 de agosto de 2026. Quando eu olho para Roberta e eu penso onde que eu acho que eu quero estar com 27 anos, a maior parte do checklist está check. A parte do checklist que não está check é o que envolve isso. E aí, talvez eu coloque aqui ou não, mas eu era para estar fazendo um desafio. Um desafio que eu compus com o maior carinho do mundo, estabelecendo coisas que eu passei um tempo pensando sobre, mas que, por não estar com o meu emocional 100%, eu não consigo seguir. Então, ainda que eu esteja seguindo parte do desafio, e por isso ele segue aqui, eu estou ticando os dias, então eu sigo sem beber álcool, praticamente. Por que eu digo praticamente? Porque eu teria 3 vezes que eu poderia jacar, né? E eu jaquei uma até agora, em 23 dias de desafio. E eu sigo sem comer chocolate. Para quem não sabe, eu trabalho na indústria de chocolate, tem chocolate à vontade na minha empresa e eu sigo indo para lá sem comer chocolate. E é bem da verdade que eu preciso dizer o porquê que eu estava fazendo esse desafio. É porque eu queria emagrecer um pouquinho até fechar um ano que eu estava morando nessa cidade, São Paulo. E quando eu olho para 27 anos, que nem eu comentei, né? Tá quase tudo check. Exceto a questão do meu corpo, a questão do meu peso, que é algo que quanto mais parece que é um ciclo que eu não consigo cortar. Quanto mais eu quero estar magra, mais ansiosa eu fico. Quanto mais ansiosa eu fico, mais eu como, consequentemente, mais longe eu tô do meu desafio e assim, do meu desafio não, né? Do meu objetivo. E assim sucessivamente. E quando eu tenho coisas na minha vida, sejam elas quais forem, o jeito que eu lido na maior parte do tempo é comendo. E não é quando alguém tá vendo, não é tipo, ai, nossa, como ela come demais, não. Eu como por ansiedade. Eu como porque eu não sei canalizar isso. E é horrível. É horrível, porque ontem eu comi uma panela de brigadeiro sem vontade. Porque eu precisava canalizar por algum lugar aquele sentimento. Gente, isso é absurdo, tá? E eu ainda não sei como melhorar isso, pra ser sincera. Senão eu não ia estar aqui, senão eu não ia estar com uma torta. E eu fiz questão de mostrar. Fiz questão. Eu não vou mostrar comendo porque eu acho que já é demais. Mas eu vou comer. Talvez não tudo. Porque aí vem a minha melhora. Hoje em dia eu ainda compro, mas eu não como tudo de uma vez. Então eu acho que eu vou sim comer isso aqui. Eu vou sim comer o sonho e o enroladinho de salsicha, o doguinho, né? Isso aqui em Porto Alegre se chama totozinho. É, o sonho, mas eu acho que isso aqui e o pão eu acho que eu não vou comer hoje. Então já estamos evoluindo. Um passo de cada vez, redução de danos. Mas a realidade é que eu poderia ter saído para ir na academia. Mas eu não sei para ir na academia. Eu sei para ir na padaria. Por quê? Eu não sei, eu vou ter que pensar melhor sobre isso. Mas a realidade é que, dos meus 27 anos, o único check que não está check, por enquanto, é a minha questão com o meu corpo. Sabe o que é o pior? É que eu me olho assim, eu me acho tão bonita. Só que aí eu vou vestir uma roupa e ela não cai bem, aí eu me acho, nossa, horrorosa. Não é horrorosa, tipo, nossa, sou feia. É de tipo, por que eu não tô me amando? Por que eu não tô me cuidando? Por que eu tô fazendo isso comigo? E aí eu vou lá e faço de novo. E no outro dia, de novo. Até que do nada, eu resolvo que eu vou mudar a minha vida e eu vou recomeçar. E aí eu recomeço umas 20 vezes no ano e eu não tô brincando. Esse foi meu papo de terapia sexta-feira. Inclusive, por essa razão, eu agendei a terapia para essa semana de novo. Normalmente eu faço a cada 2 semanas agora, desde que eu mudei para São Paulo, porque eu Tatá, minha terapeuta, que me perdoe, eu sei que ela não assiste isso, mas eu odeio fazer terapia online. Eu odeio, mas eu adoro minha terapeuta. O que, inclusive, vem um outro ponto. Eu estou procrastinando a minha separação com ela, porque eu gosto muito dela. Mas, ai, que dor. Eu já não me identifico mais.
E aí eu acabo canalizando esses sentimentos que eu não falo, inclusive pra ela, porque é referente a ela, em comida. E aí eu me senti desvalorizada semana passada por uma questão de trabalho e eu canalizei na comida. E aí hoje eu fiz várias coisas, várias. Eu fiz 2 reuniões com cliente, fiz reunião com time, fiz um monte de coisa. Burocrática também, mandei um monte de e-mail. E eu tô com a sensação de que eu não fiz nada. Por que eu estou com a sensação de que eu não fiz nada? Porque semana passada eu fiz muito mais. E aí parece que agora, porque eu não fiz uau, um monte, eu fiz um monte. Mas eu não estava tão sobrecarregada quanto eu estive durante uma semana, por coisas específicas. Parece que eu não faço nada. O que é absurdo. E aí o que eu faço? Eu como, porque eu penso. Eu não penso, na verdade. Se eu pensasse, eu não ia estar lá. Eu penso, na verdade, que. E aí vocês falam, né? Como é que tu não pensa que tu tá falando tudo isso agora? Porque depois que eu comprei, eu penso. E agora que eu comprei, eu vou ter que comer. Ah, mas por que tu não deixa pros outros dias? Que na minha cabeça isso vai estragar. E aí eu vou estar botando dinheiro fora. E ainda assim, só comprar não vai tapar o buraco que eu preciso preencher. São muitas camadas. Muitas camadas. Ah, mas pelo menos tu tá consciente. Sim. E eu tenho começado a me tratar igual criança. Antes eu comprava muito mais. Juro. Juro. Antes eu comprava uns 4 salgados, uns 4 doces. Hoje eu comprei um pãozinho, que eu não vou nem comer hoje, eu já sei que eu não vou comer hoje. Um totozinho e eu exagerei um pouquinho no doce. Mas eu também vou dar uma racionada. Vou comer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Eu já melhorei muito. Por isso que eu digo, eu já melhorei muito. Mas não o suficiente. Porque o suficiente é eu conseguir seguir uma dieta de tantas calorias, 1.300 especificamente. É eu conseguir treinar, o que eu não faço. Eu fui no Hot Yoga na quarta-feira passada, mas, tipo assim, treinar mesmo, umas 2 semanas. Talvez até mais. O que parar pra pensar não é tanto tempo, mas na minha cabeça é como se fosse uma eternidade. E aí já tá tudo perdido. E aí eu tô vendo um melão. Literalmente, eu tô vendo um melão. Que eu podia ter cortado esse melão. Eu tô vendo batata. Aí eu não sei lidar com frustração, porque o meu forno quebrou. Meu forno não tá funcionando. Aí, em vez de eu consertar o meu forno para eu voltar a usar ele e fazer as minhas receitinhas com batatinha, com legumes, papapá. Não, eu vou na padaria porque eu não consigo lidar. Eu não consigo olhar para isso. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei. Eu sei que para os meus 28 eu quero estar magra. Só que eu falei isso quando eu tinha 26, que para os 27 eu queria estar magra. E aí o tempo tá passando e eu sinto de verdade que eu tô perdendo a minha juventude. De verdade. De muita verdade. E se eu me olho no espelho e passa um tempo, eu nem tô tão gorda. Mas no dia a dia isso pesa tanto. Por que pesa tanto? Sabe, eu não consigo entender como que pesa tanto e eu não consigo deixar de fazer. Ou como que eu só não largo de mão. Porque se não pesa o suficiente para eu fechar minha boca, então será que realmente pesa tanto assim? Muitas perguntas. Tem uma resposta. O que eu sei é que eu tô melhorando um pouquinho. Hoje eu consigo fazer escolhas melhores. Mesmo. Mesmo. Mas eu tô tão longe de estar como eu gostaria de estar. Tão longe. E quando eu chegar mais perto do que hoje eu entendo ser o ideal, talvez eu olhe e eu vou pensar, eu tô tão longe de onde eu queria estar. Mas a questão é que hoje eu queria recuperar o que eu engordei em 2019. Eu sei exatamente quando eu engordei. E não vamos vir com esse papo de, ai, tu engordou durante anos, agora tu quer emagrecer em 2 meses. Não, eu engordei em 2 meses. Esse é o problema. O peso que eu quero perder hoje,
E eu não vou me atrever a falar aqui, porque aí sim vai ser doloroso. Talvez em algum momento, se eu fizer um diário de dieta, sei lá, não ficar só falando, me lamentando. Mas antes de agir, a gente precisa se lamentar um pouco, sabe? Precisa colocar os pingos nos is. Precisa falar sobre o que tá acontecendo, mesmo. Precisa abrir a boca, precisa sentir. Por quê? Antes de a gente agir, a gente precisa primeiro pensar sobre as coisas, depois a gente pensa com o cérebro e depois a gente pensa com o coração. E aí, quando a gente pensa com o coração, é quando a gente age. Eu sei porque eu consegui mudar muitas coisas fazendo isso. E eu já tô pensando com o coração, sim. Tanto que a gente tá em agosto. Eu tô há 2 semanas sem treinar e eu tô achando muito tempo. Ou seja, esse ano eu não fiquei tanto tempo sem treinar em nenhum outro momento, o que é uma puta vitória. Pô, 2 semanas não é o ideal, ok, mas eu já fiquei sedentária por muito tempo. 2 semanas, às vezes a gente precisa dar um timing por mil coisas, especialmente por questões da nossa cabeça. Eu não fiz um parêntese, né? Semana passada eu tava com dor de dente também. O que também me estragou, uma dorzinha de dente me deixou na merda. Só que aí uniu várias coisas e em vez de eu pensar, vou canalizar e fazer uma aula do Velocity, não. Eu fiquei me afundando em casa. Agora eu tô melhor, eu já tô saindo de casa. Domingo, eu me obriguei a reagir, mesmo com dor, ainda com dor. Eu falei assim, não dá mais. Vamos lá, vamos ter que fazer um negócio aqui. Sair de casa, tu não vai comer minhas coisas. Sair de casa, fazer alguma coisa, agitar um pouco a mente, sabe? Agitar um pouco o corpo. Olhar alguma coisa diferente que não seja 13 Reasons Why e ficar sofrendo com coisas que já aconteceram na tua vida. Só que a realidade é a cabeça tá muito atrelada ao nosso corpo. E se a gente não consegue, ô cara, eu tô falando um negócio sério aqui. E se a gente não consegue, pausa técnica. E se a gente não consegue, muitas vezes, é, unir essas duas coisas, a gente não sai do lugar. E a realidade é que sim, a gente consegue ir onde a nossa mente nos permite. Ponto. Ai, mas é papo de coach. Experimenta. Experimenta. Tá ruim da cabeça pra ver se tu levanta da cama. Pra ver se tu tomou um banho, pra ver se tu escova um dente. Experimenta. Graças a Deus eu nunca cheguei nesse nível. Não por mais de um dia, pelo menos. Porque eu vou falar pra vocês, tá? Às vezes, quando eu tô bem na merda, eu me permito. Me permito ficar rançosa em casa. Tô só eu. No segundo dia, gente, eu já acordo tomando banho, limpando a casa, eu já faço um monte de coisa porque eu já quero sair daquele estado. Porque, graças a Deus, por mais ansiosa que eu seja, eu não tenho questões relacionadas à depressão. Pelo menos eu acho. Não vem tu me diagnosticar, porque eu faço terapia sempre. Faço terapia já há um bom tempo. Mas assim, depressão vem. É normal a gente ficar triste de vez em quando. Depressão é quando se torna um negócio crônico, né? Enfim, tem toda uma questão por trás. Mas eu acho que esse é o principal ponto. Eu não passo de um dia. Um dia é literalmente o meu limite, assim, de ficar rançosa. O que não quer dizer que se eu estiver tomando banho, escovando dente, me mantendo minimamente ali num estado platô, que eu não vou ficar no meu sofá por uns 3 dias. 3 dias também é o meu limite. Passou de 3 dias, eu já preciso sair pra ver gente. Então, gente, por que eu tô falando sobre isso? Porque às vezes a gente tem que entender que a gente não precisa necessariamente estar num grau agudo de depressão para estar na merda. E vice-versa, né? A gente não precisa estar pulando de alegria e em 100% de aproveitamento de treinos e coisa arada pra gente estar bem. Às vezes a vida só tá acontecendo e a gente tá tentando lidar com ela. Dito isso, o que eu quero até o final dos meus 27 anos? Gente, eu quero emagrecer, ponto. Esse é literalmente o meu único arrependimento dos meus 26 anos. Que eu fiz muita merda com 26 anos. Mas eu vivi tanto. Nossa, gente, que ano. Eu tô pra dizer que foi um dos melhores anos da minha vida, assim, com tranquilidade. Eu fiz muita merda. Mas eu fiz tanta coisa boa. E eu fui tão genuína. E esse ano não é que eu não esteja sendo genuína, mas eu sinto que eu tô com tanto medo de certas coisas que eu tô. A sensação que eu tenho é que eu tô presa.
E eu tô presa num lugar que eu nem sei onde é. Faz sentido? Eu tava tão livre ano passado e esse ano eu tô tão presa. Presa no quê? Eu não sei. Eu não sei no que eu estou presa, mas eu estou presa a algo. E eu acho que eu quero me libertar. Eu acho que eu quero voltar para aquele sentimento que eu tava de liberdade, de viver intensamente, de me jogar, sabe? Realmente me jogar, independentemente do que acontecesse. E fazer umas merdas também. Só que dentro dessas, às vezes a gente acerta muito. Acertei, né? Eu fiz uma mudança de estado, uma mudança de carreira. Loucura o que eu fiz. E eu não me arrependo nem um pouco, pelo contrário. Sou muito feliz. Mas a sensação. Eu vou fazer um paralelo muito louco aqui. Vocês vão ter que andar muito para me acompanhar. Mas a sensação que eu tenho é que é como se eu tivesse tido um filho. Que eu era muito vida louca. É como se eu tivesse tido um filho. Eu não tive, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só meu gato. E aí agora eu sou a mãe mais super protetora do mundo. E eu sinto que foi meio que isso que aconteceu, sabe? Eu quis tanto uma coisa e agora eu tô sendo a mais super protetora do mundo e não é nem com o meu trabalho. Eu não estou falando sobre isso. É sobre alguma coisa que eu conquistei e que agora talvez eu tenha receio de perder. E, de novo, não é sobre o meu trabalho, tá? É sobre um lugar de ação. E com esse medo de perder, eu já perdi. Faz sentido pra vocês? Com esse medo de tentar proteger aquilo que. Ou sei lá, vou fazer um outro paralelo. É como se tu estivesse num relacionamento e tu quisesse tanto manter uma aparência, só que tu não é mais aquilo. E aí o teu parceiro para de gostar de ti exatamente porque tu não é mais genuína, tu não é mais tu. Só que eu acho que o meu parceiro, nesse caso, sou eu mesma. E aí? É uma crise de identidade? Eu não sei dizer, eu não sei. Mil questões, zero respostas. Eu vou parar de falar porque esse vídeo já tá muito longo. Mas pro dia 11 de agosto de 2026, seria legal se eu fizesse esse vídeo todo mês, né? Eu comemoro todo mês meu mêsversário, por sinal. Mas eu acho que essa é a coisa que eu tenho pra falar. Vamos ver onde é que eu vou estar mês que vem, se eu conseguir emagrecer uns 4 quilos. Isso aqui do lado, vocês estão vendo isso aqui? É um negócio que eu tô traqueando as minhas semanas. Ah, é no post-it. É no post-it. Eu tô traqueando as minhas semanas. Eu tô na semana 21 já. É, com o peso que eu estou e como foi aquela semana. Só isso. Isso aqui não é nada, tá? Isso aqui é literalmente algo que foi há um tempo atrás e eu não tirei. E tem post-its que estão vazios, aí eu deixo aqui para aproveitar, né? Porque eu não vou botar fora post-it sem nada escrito. E esses aqui é do desafio. Enfim, ponto é faz parte do processo também a gente monitorar. E é o que eu tô fazendo. Isso aqui são 35 semanas para eu ver o meu peso. Se eu vou emagrecer, se eu não vou. E se eu não vou, por que, que eu não vou? E quais são os padrões que eu encontro? Porque a gente esquece das coisas. Gente, a gente esquece das coisas. Só que pra gente conseguir mudar, a gente tem que lembrar. Mesmo que a gente tenha que fazer um accountability por post-it. E é isso, falei demais. Mas é que eu tô tão bonita também com essa make que eu quis aproveitar. E agora sabe o que eu vou fazer? Depois que eu fui super produtiva gravando esse vídeo. Eu fui produtiva hoje também. Eu juro que eu não tô tentando me convencer, eu realmente fui. É, eu vou assistir um filmezinho, comer minha comidinha top. Eu vou começar pelo sonho, porque esse sonho aqui ó, tá me dando água na boca. E amanhã vai ser um novo dia. Amanhã eu tenho happy hour. Sábado eu tenho nutricionista e talvez seja no sábado que eu vá tomar uma vergonhazinha na cara. Eu não sei como é que vai ser meu papo com a minha nutricionista. De verdade, eu não sei. Eu não sei. Da última vez, ela me deu uns tapinhas nas costas e me deu um accomplishment. Não sei se essa palavra tá certa, mas ela veio na minha cabeça. Enfim, eu acho que essa palavra não está certa nesse. Porque eu esqueci o significado dessa palavra, por sinal. Enfim, vocês viram que eu tenho uma mesa agora? Muito legal, né? Enfim, e eu vou ter engordado agora.
Tipo assim, eu sei que eu vou porque eu vou comer tudo que tá. Então, só de eu comer isso aqui, eu já vou ir pro peso, um peso maior que eu já tava, entendeu? Então, é isso. Faz parte. Vida que segue. Tenta manter um acompanhamento mais frequente. Porque quando eu falo, eu começo a entender o que eu preciso fazer também pra mudar. E talvez uma. Tá. Eita, sol! Aqui tá meio capenga a minha mesa, porque fui eu que montei. E faltou uma peça. Enfim. E talvez uma das respostas seja. Quer falar alguma coisa? Tá. Talvez uma das respostas seja eu tenho um acompanhamento mais próximo com a minha nutri, assim como eu tenho com a minha terapeuta. Por que eu fiz tantos avanços na minha cabecinha? Porque durante 2 anos eu fiz terapia toda semana religiosamente. Agora já faz 3 anos que eu faço terapia, né? Faz um ano que eu tô aqui. Agora não tem sido tão religioso assim. A minha cabeça tá como? Isso que eu sigo fazendo terapia, mas talvez agora que a mudança esteja sendo maior, sabe? Antes talvez ela fosse mais superficial e agora ela esteja mais profunda. Porque, cara, tá extenso aqui, né? Tá um bate-papo, um monólogo gigantesco. Mas. Bati na sacola. É, eu sinto que agora, nos últimos tempos, muito além de sentir as coisas e agir, eu sinto e eu monitoro o que eu sinto. Eu vejo os meus sentimentos. Então, assim, eu tô sentindo alguma coisa e não faço nada naquele momento. Eu só vejo que eu, tipo assim, eu só monitoro o que eu estou sentindo, né? Eu vejo. E aí depois eu penso sobre aquilo. O problema é que às vezes acumula. E aí tá o perigo. Enfim. Tô com uma carinha, mas eu tô bem. Eu juro que eu tô bem. Mas às vezes a gente só precisa falar e comer um negocinho. Eu queria tanto ser daquelas pessoas, talvez um dia eu me torne, né? Porque hoje em dia aí vem um outro ponto. Muitas vezes eu como e já não tapa mais o buraco, sabe? Às vezes são outras coisas que tapam o buraco. Tá com amigos, tá num lugar acolhedor. Enfim. Chega de papo. Vamos pra ação? Vamos junto. Mas não agora. Daqui a pouco. Um beijo.